Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Você ouviu que nós vamos começar uma campanha sobre jejum e oração. Não tenha medo de participar. Você precisa e eu preciso, nós precisamos de mais consagração. E tudo vai ser explicado na quarta-feira. E nós precisamos disso. Amém? 40 dias de jejum e oração. Daniel, capítulo 1, versículo de número 7. O 8. Vamos ler o 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Amém? Deus está aqui, amém? Amém? Nós amamos a Deus. E essa é a maior força que nós temos dentro de nós. Para lutarmos contra o pecado. Para desfazermos as obras de Satanás. E é para isso que nós fomos chamados. Daniel 1, 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Podemos aceitar. Você conhece mais ou menos o que aconteceu aqui? O rei Nabucodonosor invade Jerusalém e ele leva dali alguns rapazes que tinham tais características. Vamos ver, capítulo 1, versículo 4. Olha as características das quais Nabucodonosor pede a Aspenaz, chefe dos eunucos. Veja o versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, ou seja, esses jovens comeriam o que o rei fosse comer, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes anos pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, Daniel chega na Babilônia, como um escolhido, ele não chega no montante de escravos, queria estar ali para fazer serviços braçais, não. Ele é escolhido a dedo, porque nele havia essas características: beleza, boa aparência, altura, inteligência. Era alguém fazendo parte da elite de Judá. E ali estavam Daniel. E Daniel recebe então uma ordem sobre o que ele tinha que alimentar-se. Ele tinha que se alimentar daquilo que o rei comia. E o que o rei comia, Babilônia era uma terra idólatra. Babilônia era uma terra entregue aos seus ídolos, e Daniel tinha que comer daquilo tudo que era consagrado aos ídolos e dado ao rei, então era dado aos eunucos também. E Daniel propôs no coração, dizendo: eu não vou me contaminar com esses alimentos que são consagrados a ídolos. Eu não posso me contaminar. E, iniciando, você vê muito cristão pecar e errar, porque ele diz: não tinha outro jeito. Eu estava tão no meio, tão dentro, tão envolvido, tão, que a única saída era: vamos junto com o fluxo, vamos junto com a turba. Não importa em qual situação você se encontre, você é crente, temente a Deus e ama a Deus. Pelo menos diz que ama no culto. Então, quando você passar por situações adversas, ali você é um crente. Ele era judeu, servo do Deus vivo. Seja em Jerusalém, não se contaminando, seja na Babilônia. Porque em Jerusalém também havia contaminação. Mas ele chegou ali descontaminado e queria continuar descontaminado. E ele chega na Babilônia e ele propõe no coração:
Só que não era uma proposta de um jovem falho, de um jovem débil, de um jovem que vai de um lado e para o outro, não. Era de um jovem que era resoluto e que era alguém que temia Deus. Então ele resolve dizendo o seguinte: eu não vou me contaminar. Ele toma uma decisão e o título da mensagem é: a suficiência de Deus e os recursos humanos. Deus é suficiente e Ele dá recursos para o homem. Qual era o recurso que Daniel tinha? Ele propôs, dizendo: eu não faço parte disso. A sua escolha em dizer: eu não faço parte disso, eu não me envolvo com isso, isso não me arrebata, isso não me envolve, isso não faz parte da minha vida. Essa situação que havia sobre Daniel ao redor dele não foi forte o suficiente, mas uma escravidão, mais uma ordem do rei, e até o chefe achou que ia perder a cabeça, o subchefe por conta disso, mas Daniel propôs e determinou que não iria se contaminar. Tá. Aí Daniel fala, versículo de número 8, ele pede, no versículo 9 você vê a suficiência de Deus. Diga assim: às vezes, eu preciso usar os meus recursos para que eu me encontre com a suficiência de Deus. Explicando? Suficiência de Deus em encontrar-se com Abraão no monte. O Senhor proverá. Mas primeiro ele teve que pôr o Isaac dele. Ele teve que pôr o recurso dele. Ele teve que obedecer. Aí os crentes, como nós, queremos a suficiência de Deus, a soberania de Deus, a manifestação do sobrenatural, só que nós não colocamos diante do Senhor os recursos que Ele nos tem dado. Qual era o recurso de Daniel? Ele diz: eu sou judeu, eu não posso me contaminar, eu não posso me envolver com isso. Então o Senhor entra com a suficiência dele. Bom, esse aqui fez diferença, esse aqui determinou a diferença na vida dele, então ele terá a minha provisão, ele terá a minha suficiência, eu serei suficiente para ele. A Bíblia diz assim no versículo de número 9: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Diga glória a Deus. O chefe ficou com medo. E ele falou assim: eu vou morrer. Daniel falou: experimenta 10 dias, só 10 dias. Se nós não estivermos mais viçosos e bonitos, então você tira a alimentação. No final dos 10 dias, Daniel e seus 3 amigos estavam mais gordos de carne e mais bem aparentados. Pronto. A suficiência de Deus sobre aqueles que têm resoluções inclinadas para a palavra de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual era o recurso que Daniel tinha para ser tão fiel e firme e encontrar graça aos olhos do Senhor e receber espírito de sabedoria e chegar a ser um dos governadores na Babilônia? Qual era o recurso? Ele tinha escola dominical? Ele tinha auxílio de irmãos? Não. Tudo que ele tinha era uma Bíblia, não como essa, pouco menos resumida. Tudo que ele tinha era a palavra de Deus. Era isso que ele tinha. E é o suficiente. E sempre será o suficiente para que nós entremos e saiamos de situações, de adversidades e de tentações abençoados, providos, diferenciados. Eu quero falar sobre algumas coisas que Daniel sabia. Quero que você vá lá comigo em Deuteronômio 27. Daniel sabia isso aqui. Deuteronômio capítulo 27. Essa era a Bíblia dele. Versículo de número 15. O que ele sabia? Ele sabia que não se poderia adorar a imagens de escultura. Ele sabia disso. E ele sabia que existia maldição sobre isso. Você sabe quais são as maldições da sua época? O que pode amaldiçoar você? Mesmo sendo judeu?
Daniel sabia que existia maldições para os judeus. Mesmo sendo igreja, existem maldições para aqueles que não atentam, não ouvem, não obedecem. Jesus diz isso, por exemplo, na parábola dos talentos. Você enterrou o talento? Fora. E se eu ficasse aqui, eu ia ficar falando. Não carregou a cruz? Não negou a si mesmo? Não aceitou a poda, o limpar? Quantas imprecações existem na palavra do Senhor? Deuteronômio 27:15, o que é que Daniel sabia? Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puserem em um lugar escondido, e todo o povo responderá e diz amém. Nós entendemos. Daniel sabia que não se podia adorar imagens de escultura. Daniel sabia a regra, ele sabia o mandamento, e ele propôs dizendo: eu sei que essas comidas e esse vinho, tudo isso é consagrado, tudo isso faz parte de rituais idólatras. Eu não vou fazer parte disso. Ele era jovem e tinha uma tenra idade, mas ele tinha força suficiente para aplicar aquilo que sabia. Outra coisa que ele sabia, capítulo 28, vamos lá, versículo 46, o que é que ele sabia? 28:46. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Até o 49. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Ele sabia que a nação dele estava sofrendo por causa de um aviso previamente dado. O Senhor disse: se Israel não me servir com alegria de coração, irá servir os inimigos chorando. Então Daniel sabia disso, que o que ele estava vivendo era uma situação de consequência da idolatria. Olha o texto, versículo 47. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha te destruído. Então ele sabia que o que ele estava vivendo era uma consequência da sua nação ter desobedecido a Deus. Então ele era um moço inteligente. Ele não era alguém que se deixava levar por aquilo que sentia. Ele não era um moço de indignação. Ele não era um homem de revolta. Ele não era um homem de indagação, de pergunta. Você sabe que hoje em dia o crente está perecendo porque o crente ele quer saber coisas que não são concernentes a ele. Ele quer indagar Deus, ele quer colocar Deus na parede, ele quer saber de situações que não podem ser reveladas. Ele não quer obedecer, ele quer entender, para depois ele escolher, para ver se tem algum lucro, para ver se tem alguma vantagem. Senhor, se o Senhor me explicar e me convencer que vai ter vantagens, que vai ter algumas regalias, até que eu posso pensar. Daniel não era assim. Ele se fortaleceu e não quis contaminar-se por obediência. Tá tudo danado já. Nós já estamos vivendo a consequência agora, meu irmão. Deixa ir na banguela. Não podia ter dito isso? Como muita gente abandona a situação, abandona a família, abandona. Por quê? Mas eu já estou sofrendo mesmo, já estou aqui, já estou na escravidão, já estou aí no prejuízo, agora eu vou querer me privar, me preservar? Não, ele já agora aqui o negócio deixa. Não é assim mesmo? Não tá, a situação não está perdida? Não está tudo estragado? Então vamos embora. Ele não pensava assim, porque ele conhecia também mais da Escritura. A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 29:19. Ele conhecia também que as pessoas, quando estão passando por situações corrigíveis, eles não podem usar de desculpas. Mas pelo menos eu tenho isso.
Mas pelo menos eu tenho aquilo. Mas eu me abençoo, a situação está ruim, mas eu me abençoo. Quem te abençoa é o Senhor, te respalda para que você possa se abençoar. Sem a bênção de Deus você não pode se abençoar. Ele sabia isso também, Deuteronômio 29, 19. E aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, porque tem gente assim, né? Ele ouve a exortação, ouve a repreensão, ele diz, mas não vai dar nada não. Não vai dar nada não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo, eu vou empurrando com a barriga, vou procrastinando, vai dar tudo certo. Não, no final você vai ver só, Deus vai ter misericórdia, a coisa vai dar certo, vai funcionar. Aí ele diz assim, abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedeira. Mesmo que eu ande conforme o que eu pense, mesmo que eu faça as coisas do meu jeito, vai dar tudo certo, porque Deus é consertador. No final ele vai consertar tudo. Daniel sabia que as coisas não podiam ser assim. Elas não podem ser assim. O crente não pode fazer as coisas a seu bel prazer e da sua maneira, acreditando que Deus chegará no final e vai dar um tapinha em tudo e um conserto, e aí só para você ficar contente. Ele sabia que a coisa não funciona assim. Versículo 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem. E toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Diga, eu entendi. Bom, Deuteronômio 29, 19 ao 20. Agora o versículo de número 24. Todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor. O que aconteceu com Jerusalém, com Israel? Não era a maior nação, mais poderosa, mais vitoriosa? A sua glória ficou no passado? O que aconteceu? Sabe qual vai ser a resposta? Daniel sabia disso também, né? Deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito. Foram e serviram outros deuses, quer dizer, tinha explicação. Tudo tem uma explicação. Toda consequência, todo resultado tem uma explicação. Se inclinaram diante deles deuses que eles não conheceram e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou, versículo 28, da sua terra com ira, com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Então Daniel estava vivendo um tempo que ele já conhecia. A necessidade de você conhecer o que está reservado para você. A necessidade de todos nós conhecermos se o que fazemos é certo ou errado, e aquilo que vamos receber sobre aquilo que temos feito. Por isso que Daniel tinha a palavra de Deus ao seu favor. E ele diz, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou compreendendo o que está acontecendo. Isso foi profetizado, isso foi declarado. Se a minha nação, ela adquirisse aos ídolos, se ela se prostrasse aos ídolos, isso seria o que aconteceria. E está acontecendo. Aí ele continua dizendo assim, com indignação e grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Diga, as coisas reveladas são para mim, e para os meus filhos, e para a minha família. Nós temos que saber o que está acontecendo conosco. O que estamos fazendo é certo? Por quê? Quem te disse que é certo? Quem te disse que o jeito que você está vivendo é certo? Alguém falou. Me disseram. Mas tudo está dirigido. Não. É a Escritura. É a palavra de Deus quem diz que o que você está vivendo é correto ou errado. Mas meu pai, minha mãe, Não. Bússola errada. Norte errado. É a Escritura que te ensina. Mas é isso aí que eu tenho visto. O que você depende para onde você tem olhado. Depende qual é a visão que você tem contemplado.
As coisas reveladas pertencem a nós para quê? Para que nós sigamos a Escritura, para que nós aprendamos a obedecer a Deus. Qual era outra coisa que ele sabia? Deuteronômio 30. Ele sabia que o Senhor Deus era um Deus de misericórdia também. Amém? Versículo 1 ao 4. Deuteronômio capítulo 30, você abriu? E será que sobrevindo de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordardes dela dentre todas as nações. Opa, estou vendo aqui uma brecha na lei. Estou vendo aqui uma oportunidade. Olha a inteligência desse moço. O Senhor diz na palavra que se eu recordar onde a nação que eu tiver, para onde o Senhor lançar, versículo 2, e eu me converter ao Senhor, e eu der ouvido a voz, tudo que o Senhor ordena, e eu e os meus filhos com todo o meu coração e com toda a alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te de todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor Deus, e te tomará dali. Versículo de número 9, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das suas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para fazer bem, como se alegrou com os teus pais, quando deres ouvidos a voz. Opa, peraí, eu estou aqui no cativeiro por causa da idolatria, mas não é por isso que eu tenho que me contaminar com a idolatria, não é porque está tudo no balde que eu vou me misturar, porque tem uma promessa na palavra do Senhor, que se eu escapar da condenação e clamar ao Senhor, tem chance para mim. Aí ele diz assim, quando deres, versículo 10 do capítulo 30, ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua, diga glória a Deus. Daniel sabia que mesmo na consequência do pecado, ele não podia contaminar com aquele pecado. Não tem aquele negócio não de comer o se lambuza, não. Eu estou em consequência porque a minha nação errou, mas eu tenho uma vida diante de Deus e eu não vou me contaminar. Abra comigo a sua Bíblia em Levítico, vai lá. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, capítulo 18, versículo 24. Contaminação. Ele estava falando sobre as uniões abomináveis, sobre as práticas das outras nações. O que é uma igreja contaminada? É como Israel. Israel se permitia praticar as mesmas coisas das nações. É igual a igreja. Ah, está na moda. Ah, mas não tem nada demais. Ah, mas qual é o problema? A porta é estreita. O caminho é estreito. É diferente do que algumas pessoas pensam. O céu não é para todos. Assim como a terra de Canaã não foi. É isso que Jesus queria trazer à consciência dos seus. É isso que Jesus queria que os seus entendessem. Que era necessário um envolvimento, era necessário a paixão, era necessária a dedicação, era necessária a conversão, como o próprio texto diz, de todo o coração. Não aquele crente amarrado, aquele crente subjugado. Você tem que fazer isso, você não pode. Mas que droga, não posso fazer isso? Ah, mas que coisa! Eu vou obedecer, mas não sei até quando. Não, nada disso. O céu não é para isso, meu irmão. O céu é para aqueles que com coração quebrantado diz: Senhor, com alegria eu te obedeço. Senhor, com festa em minha alma. Isso para mim não é nada. Eu olho para o teu sacrifício na cruz. Eu olho para aquilo que tu fizestes por mim. Eu ponderando, analisando se eu deixo isso ou aquilo. Eu questionando. Se eu vou sofrer, ou se eu vou sentir falta de um pecado. Senhor, livra-me disso. Eu quero obedecer com amor, com alegria, com festa. Eu quero dizer: Senhor, eu sou o seu servo. Levítico capítulo 18, versículo de número 24. O Senhor faz uma relação
Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Assim como o Senhor estava explicando que a terra de Canaã vomitou os heteus, fariseus, jebuseus, por causa que não suportava mais o pecado. Porém vos guardareis os meus estatutos, versículo 26, e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, quem peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo. Portanto guardareis o meu mandamento, e não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diga amém. Diga não à contaminação. Você sabe o que seria a contaminação hoje? Deixar que o mundo dite regras e determine aquilo que pode e aquilo que não pode. Todo mundo faz. Você disse todo mundo, mas você não é parte do mundo. Jesus disse em João: o mundo tem que vos odiar. Se o mundo não vos odiar, vocês não são meus discípulos. O mundo tem que vos odiar. O mundo tem que te perseguir. O mundo tem que olhar para você e ver que você não faz parte dele. Se você se habitua, ou se você se sente à vontade no mundo, nada é errado com o mundo. O que está errado é com você. Diga, eu entendi. Outra coisa que Daniel entendia, vá comigo em Jeremias 32. Jeremias capítulo 32. Foi a época, foi de onde Daniel foi tirado. Daniel foi tirado na época do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 32. Olha agora, versículo 26. O que Daniel sabia. Jeremias 32, 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo... Todo mundo abriu? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor. Quantas vezes Jeremias pregou essa mensagem? E Daniel sabia sobre isso aqui. Entrego na mão do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, por-lhe-ão fogo, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos. Diz o Senhor, porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirassem da minha presença, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, ele e os seus reis e os seus príncipes, sacerdotes, profetas, como também homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando, ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receber o ensino. Diga, Daniel sabia disso. Era a pregação que ele escutava de Jeremias. Então ele sabia que o que ele estava vivendo era uma consequência do pecado. Quero que você vá comigo em 1 Reis capítulo 8. Vá lá. Ele sabia também de uma oração que Salomão havia feito. Versículo de número 44. Ele sabia de uma brecha na lei. Ele sabia da misericórdia de Deus. 1 Reis capítulo 8, versículo de número 44. Abra lá comigo.
Você diz assim, pastor, o que eu tenho a ver com a vida de Daniel? Tudo. Cada um de nós fomos postos como Daniéis no meio dessa geração. Todos nós. E se você não amar Jesus mais do que seu pai e sua mãe, seu filho ou sua filha, e deixar-se contaminar, você não é digno dele. 1 Reis, capítulo 8, 44. A oração de Salomão diz: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti. Para onde é que Daniel orava 3 vezes por dia, com a janela aberta, voltado para onde? Para Jerusalém. Então diga assim: ele conhecia a palavra. Não adianta você fazer qualquer coisa. Deus só entende uma linguagem, um método, o que está escrito. Não adianta você ter boa intenção, mas eu fiz o meu melhor, como disse Caim. Não adianta. Ele já deixou as coordenadas. Se você não pegar o rumo certo, você pega um ônibus que vai para a Bahia e quer chegar em São Paulo. Você pega um avião que vai para o norte e você quer chegar para o sul. Mas eu fiz com boa intenção. Eu tinha um bom... Que isso? Não é só meu conhecimento que o inferno está cheio de boas intenções? Você e eu precisamos conhecer a Escritura e trabalharmos dentro dela, porque os moldes, a palavra, a oração de arrependimento, as brechas, os meios que nós temos que usar, está dentro desta palavra. Daniel conhecia essa palavra. Salomão ora dizendo assim: se alguém lançado numa terra estranha, orar, voltado para essa cidade, Daniel 3 vezes ao dia, abria a janela, voltada para Jerusalém, e ali ele fazia oração. Versículo de número 48. E se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste aos seus pais, para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei em teu nome, ouve então nos céus assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes. Diga glória a Deus. Daniel clamava por justiça para si. Ele sabia que a sua nação, que a sua terra estava vivendo um período corretivo consequencial. Ele sabia que tudo aquilo que eles estavam passando, levando-os para o cativeiro, era para purificá-los, para transformar a vida deles. Diga glória a Deus. Daniel sabia. E olha lá em Daniel capítulo 9, volta lá comigo. Daniel capítulo 9. E ele fazia oração. E na oração dele, do capítulo 9, nós temos as informações daquilo que ele diz. Versículo de número 11. Daniel 9, 11, 12, 13, 16 ao 19. Abriu? Sim. Todo Israel transgrediu a tua lei. Que oração. Senhor, eu estou sofrendo, eu estou injustiçado, espera um pouquinho. Senhor, cometi erro. E a situação foi adequada pelo Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, para me corrigir, para me limpar, para me livrar de algo pior. Desculpa, porque na hora eu não entendi, mas agora eu estou entendendo.
Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Os nossos juízes julgavam de uma maneira errada. Eles conduziram o seu povo para o abismo. Aí você vai chegar no céu, você vai dizer assim: ah, mas eu não sabia. Ah, não pregaram para mim. Ah, mas Deus cuidou disso. A Escritura. Publicada em línguas, traduzida. Qual versão você quer? Qual versão você quer? Tem versão de jovem, de mulher casada, mulher descasada, de marido casado, tudo quanto é coisa. Que versão você quer? Para todo mundo, gosto, tipo, e aí? Deus já deu um jeito para isso aí. Ah, mas eu não entendia. Tem linguagem de hoje, linguagem de ontem, linguagem da manhã. Daqui a pouco vai ter também. E aí? O que é que nós vamos fazer? O que que Daniel diz? Ele diz assim: os juízes julgaram mal, pregaram mal e orientaram mal. E o teu povo ignorou o mandamento e foi atrás do mandamento dos homens. Não tem nada a ver. O pastor chega para ouvir: não, isso aí não tem importância, pode fazer. Espera um pouquinho. A Bíblia diz que não. Aí você vai ouvir o pastor e você vai para o inferno junto com ele. Porque segundo o sacerdote, diz o Senhor, segundo a ovelha. Aí você vai para o inferno junto. Por quê? Porque você quis ouvir a homens e não quis ouvir a palavra. A sua alma é mais preciosa que qualquer aliança humana, é ou não é? É ou não é? Quem morreu por você, pela sua alma? Foi algum ser humano, meu irmão? Ah, mas o pastor falou. O papagaio fala também. Fala ou não fala? Se ensinar direitinho, ele fala, ele prega, ele canta. E aí, como é que faz? E a Escritura, o que que o Senhor te diz? Conhecer. Daniel diz: os juízes julgaram mal. O pastor da internet falou. Eu quero saber do pastor da internet. Quero saber do bispo e supremo pastor da minha alma e da sua alma. É isso que nós estamos interessados. É nisso que nós queremos. É a palavra de Deus. É a verdade que liberta, que te dá uma qualidade de vida soberana. Porque se Deus é soberano, e Ele é, e Deus, Ele é o Senhor que tem a suficiência para mim e para você, Ele me dá recursos, e o recurso é a palavra. Eu conheço a palavra e é assim. Eu conheço a palavra e é desse jeito. Amém? Versículo de número 13. Como está escrito na lei de Moisés: e todo este mal nos sobreveio, apesar disso, mesmo sofrendo, nós não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Daniel se coloca junto e diz: Senhor, mesmo padecendo, nós não nos convertemos. Versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Ele não ora por aquela geração que estava ali cativa, não. Ele diz: Senhor, Jerusalém foi vítima, o templo foi vítima, foi saqueado, foi destruído por causa do pecado da humanidade. Aí ele continua dizendo assim, versículo 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e ora para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Diga glória a Deus. Daniel sabia o passado, a mensagem do passado, e sabia o presente, mas não era só isso que Daniel sabia. Ele era profeta, ele sabia o futuro.
sobre eu e você. Sabia coisas que algum de nós não sabemos. Mas não está escrito, pastora. A senhora vai tirar de onde? Alguma revelação sobrenatural, angelical? Não, vou tirar daqui. Daniel sabia do passado, de tudo que estava escrito, e confirmando tudo o que estava acontecendo. E Daniel recebeu revelações também do futuro, onde o profeta Paulo enfatiza, o profeta Pedro declara. Daniel capítulo 11, versículo 32. Ele falando aqui dos últimos dias, dos dias em que eu e você estamos vivendo. Hoje em dia, ser crente no teor da palavra é muito fácil, né? Eu sou do jeito que eu sou. Eu faço o que eu quero. A coisa anda do jeito que eu quero. É ou não é? Hã? E se os mais velhos pensam assim, você imagina os jovens. É ou não é? Você imagina os jovens. Como é que vão, a partir daí, o comportamento deles? Fazem o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e assim vai. Para os jovens, eu queria que os adultos dissessem uma frase, só os adultos comigo. E as pessoas casadas, digam assim: ficarão de fora as prostituições. Ficarão de fora. Não tem acordo. No céu não entra gente com namoro avançado. Não entra. Vai ficar de fora. E aí? Vai ficar de fora. Quer dizer que você já está ouvindo. Você já sabe. E a consequência vai vir depois. É fácil levar consequência no lombo? Não. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Tem que ser um Daniel mesmo e dizer, mesmo na consequência eu não me contamino. Eu vou fazer na consequência o que é certo. Daniel recebe a revelação do Senhor sobre a nossa geração. Uma palavra profética para mim e para você. Daniel 11, versículo de número 31. Vamos ver o 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Tira o sacrifício contínuo. O que é o sacrifício contínuo? Paulo diz, em Coríntios, capítulo 4, que nós temos que morrer todos os dias, para que a vida de Cristo esteja em nós. Uma vida de consagração, de oração, de morte do eu. O sacrifício contínuo foi tirado. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para o eu, ninguém quer morrer para a carne. E no lugar da morte do eu, impera a destruição, a abominação desoladora. Versículo 32. E aos violadores da aliança. Quem são os violadores da aliança? Aqueles que dizem, não tem nada não, não tem nada não. Não dá nada não, não dá nada não. Esses são os violadores da aliança. O Senhor mostra para Daniel que no nosso tempo existiriam os violadores da aliança. Que Satanás com lisonjas trabalhariam com eles, dizendo, mas você não precisa ser tão crente assim. Isso aí é uma pessoa tapada, ultrapassada. Isso aí não existe mais. Isso aí é uma coisa retrógrada. Isso é uma coisa, santidade, esse negócio é uma coisa antiga. Esse negócio agora é moderno. Nós temos que acompanhar a modernidade. Nós temos que acompanhar a atualidade. A coisa é... Nós estamos em 2015. Por isso mesmo, nós estamos muito perto. Aqueles que violarem a aliança, Satanás trabalhará com eles com lisonjas. Olha, está vendo? Tá? Você prostituiu, mas está casado. Só que o diabo não fala para você do divórcio que vai vir. Não fala. Você viu? Deu certo. Funcionou. A coisa deu certo. Os violadores da aliança, ele trabalha com o quê? Versículo 32, com lisonjas. Ele vai perverter. Glória a Deus, aleluia. Senhor, mas eu fui diácono, eu não te conheço. Mas eu libertei os demônios, eu não te conheço. Mas eu curei os enfermos, eu não te conheço. O Senhor fala a Daniel assim:
Mas o povo que conhece o seu Deus, conhecer, de com Ele andar, de passar por aflições, de passar por provas, de passar por tentações e permanecer de pé, irresistível, de ser aprovado em quaisquer situação da vida, de ser forte, estabelecido. Eu não acho, eu sei. Negócio de crente que acha, isso aí não vira. O crente dizer, eu acho. Não, ou você sabe ou você não sabe. Tem nada de achismo não. Eu sei, a coisa está errada. Eu sei, tem que ser assim. Eu sei, tem que ser dessa maneira. Eu sei, eu tenho que agir assim. Isso mesmo. Fala, pastor, porque eu ando olhando aí umas coisas erradas. Você tem que olhar para a tua vida. Não é para a vida dos outros, não. Deixa que o Espírito Santo faz a obra na vida dos outros. Você não vai dizer amém? Amém. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, aleluia, ele se tornará forte. Meu irmão, você entra numa tribulação, você treme inicialmente, você chora, você enfraquece, e o Espírito Santo vem com socorro, e os anjos ministram, e você fica forte, muito mais forte do que era, e você começa a fazer proezas, você começa a fazer grandes coisas, para a glória do Senhor, enquanto os que pervertem a aliança, vão em lisonjas, Deus, você está ali padecendo, você está ali sofrendo nas mãos do Deus que você ama, e aqueles lá dizendo, olha lá, aquele lá está sofrendo, quem sabe é porque ele fez alguma coisa, quem sabe Deus está irado com ele. Não, você está sendo trabalhado, fortalecido, preparado para poder fazer proezas. Diga glória a Deus. E ele diz assim no versículo de número 33, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Você é entendido? Ensinará. Irmão, vamos arrumar isso aí. Não é desse jeito não. Irmão, não é com aquele ar de arrogância. Quem não tem amor não serve para exortar. Quem não tem amor não serve para estar junto com a pessoa para poder dirigi-la. A regra é o amor. E os entendidos no meio do povo vão ensinar. Não é assim não. Olha a coisa, olha o jeito que está. Olha a profecia. E os entendidos, diz ele, entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Sofrerão. Por quê? Porque são entendidos e querem ensinar a verdade. Pastor, eu não quero mais ser entendido não. Covardão. 34. E caindo deles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Você conhece o sofrimento do crente e o sofrimento do falso crente? O falso crente sofre por consequência, e o verdadeiro crente sofre para se tornar melhor. Essa é a diferença. Você vê o crente ímpio, vamos dizer assim, né? Ele sofre, ele fica pior. Ele passa por uma situação, ele fica revoltado, indignado. Ele se torna inimigo, azedo. E o crente verdadeiro se torna mais manso, mais humilde, mais grato, mais alegre. Senhor, meu Deus, mais quebrantado, mais simples. Essa é a diferença. Você viu aqui? Mas os verdadeiros sofrem para se tornar melhor. Se você é um crente verdadeiro, você está passando por uma situação difícil, o Senhor objetivou para a sua vida: você será melhor, fará proezas, você será embranquiçado, transformado, purificado para a minha glória. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora o capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É igual Paulo explica: o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Mas por que não pode? Mas esse negócio de contaminação, quer dizer que eu vou ter que sair do mundo? Que negócio, eu não estou entendendo. O homem carnal não entende as coisas do Espírito Santo, porque parece loucura. Mas isso é coisa de louco. Gente, isso aí já não tem mais, não existe mais. Que é isso? Nós somos uma nova geração. Nós somos... Esse aí é. Eu quero que você vá comigo agora.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. É disso aqui que Daniel estava falando. Essa é uma profecia. Isso aqui vale muito para o jovem, para algum adulto também, né? Alguns adultos que têm a alma deles parece uma alma de... 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, parece uma alma infantil. O profeta Paulo fala sobre a profecia dos nossos dias. Presta atenção. Estou falando de contaminação agora. É sobre isso que eu estou falando. De ficar enturmado, de não ficar fora do tino, de não ficar ultrapassado. É sobre isso que eu estou falando. Esse negócio de mulher casada que tem amizade com as menininhas do trabalho. Vamos pro happy hour e tira aquele negócio de selfie. Tira lá com a cerveja na mesa e selfie. Ridículo. Ridículo. Isso aí não é crente não, meu irmão. De crente não tem nada. De crente não tem nada. Mas eu estava bebendo guaraná. Não interessa. A escritura é a escritura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está lá, junto. E conta piadinha. Daqui a pouco está falando palavrão. Fala palavrão igualzinho os ímpios. Por quê? Está contaminado, mente, fala mal, tem inveja. A coleguinha lá não tem nenhuma responsabilidade, gasta. E ela é casada, ela quer gastar igual a coleguinha. Tudo contaminado, tudo igualzinho. E aí vai. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Você põe um cavalo para arar junto com o jumento. O cavalo é de corrida. E o jumento é empacado. Isso é o jugo desigual. Colocar animais diferenciados. O que acontece? Você se une a alguém que não tem a mesma conduta que você. O Senhor diz, isso você não faz, não pode fazer. Infiel, quem é infiel? Os ímpios. Mas é meu colega. E pasmem vocês, tem gente que tem mais amizade com gente do mundo do que gente crente. Isso tem uma explicação, por quê? Porque ele é um mundano. Porque ele é ímpio. Ele frequenta a igreja. Mas ele é carnal. Então ele se dá bem com os carnais. Eu não me dou bem com os crentes. Claro, o crente fala só de Bíblia. O máximo que eles conversam é de algum futebol, alguma coisa. Agora os colegas lá no mundo não. Fala de mulherzada, de tal, das aventuras. E você fica lá babando. Quando vai ser minha vez? Quando vai ser minha vez? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Qual é a sociedade que tem? Que comunhão tem a luz com as trevas? Você é luz e o mundo é trevas. O mundo. Contaminação, o mundo. Aí diz assim, versículo 15. Que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem um fiel com o infiel. Novamente, Paulo dizendo, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você é templo de Deus. E os ímpios são templos dos ídolos, de demônios, diz Paulo. Tudo aquele que sacrifica ao ídolo, ao demônio sacrifica, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. Não é eles que têm que sair de perto de você, não. Senhor, eu estou orando para que essa pessoa corte a amizade comigo. É você que tem que ir saindo, até sair. Sai logo. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada. Pastor, esse texto aí está fora de contexto. Ele tinha que ser lá no Antigo Testamento. Não, meu irmão, não tinha não. Não toqueis em nada imundo. Nada que o mundo prega, nada que o mundo diz, nada de luxúria, que é desejo carnal, entrega ao desejo carnal, nada disso aí. Assistir esse negócio de internet, você já venceu isso aí? A mulher vai dormir, você fica vendo pornográfico na internet lá? Filme pornográfico? Já venceu isso aí?
Vai para o inferno com computador e tudo. Por quê? Que coisa horrorosa é essa? Você é crente, o que você é? O que você é? Você quer ir para o céu? Depois você vai chegar lá, eu vou estar lá no céu. Aí você não vai poder apontar o dedo para mim e dizer assim, mas a pastora não falou. Falei, estou falando agora, senhor. Anota aí. Você pode vir ao culto, fazer algumas coisas certas, mas está lá na prostituição, ligada ao adultério. Não tem céu para adúltero, não tem céu para prostituição. Fica lá ligado, fica lá abduzido com aquilo. E eu vou dizer uma coisa para você, que de vez em quando eu digo, vou dizer de novo. Esses homens que gostam muito dessas coisas, não funciona. Na verdade, na prática não funciona. Por quê? O prazer dele está em ver o outro. Ele vê o outro, na verdade não funciona. Por quê? Porque se o prazer está em ver, não está em fazer. Então não faz nada. Então o que é que nós... Vocês riem, irmãos. É a verdade. Isso leva para o inferno. Fala assim para o seu irmão. Isso leva para o inferno. Tem que se libertar dessa pornografia, desse adultério. Tá. Aí, vai ficando velho. Vou falar agora um pouquinho disso aí. Aí não é mais aquele garanhão, tá? Aí ele quer continuar daquele jeito. Entende? Respeite os hormônios. Faz lá um exame de hormônio com o médico lá. Vê que teu hormônio caiu. Respeita a sua idade. Respeita a sua idade, a mulher respeita, você respeita. Vai conversar, aprender a jogar dominó junto. Vai fazer qualquer coisa junto. Você precisa entender isso aí. Mas não, eu tenho que ser homem. Ser homem é ter caráter. Ser homem é ter fibra. É ser sacerdote do Senhor. É isso que é ser homem, não é fazer sexo, meu irmão. Fazer sexo é precisar paizinhos casados aí, até 30 e poucos anos. Você não quer ser viril como seu avô era, como seu pai era. Quanta coisa estragada a gente come, contaminada a gente come. Então respeite aquilo que o teu corpo. Aí não, eu tenho que ser homem. Ser homem é ter honra, é ter caráter. Não toque em coisas imundas. Mas meus colegas... Então corta a amizade com isso aí, meu irmão. Corta a amizade, tem amizade com crente, com homens piedosos, com homens que sabem honrar o Senhor, honrar a família. Diga amém. Amém. Sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor é suficiente, e eu tenho recurso, para que eu continue, diz você, santo, para que eu continue irrepreensível, para que eu vá para o céu, e o recurso que Ele me deu, é a sua palavra, é o seu Espírito Santo, para que eu não me contamine. Diga glória a Deus. Vá comigo em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Pedro alertando sobre os últimos dias. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções. Pedro, um profeta deste século, dizendo sobre o que iria acontecer, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade é certo, é justo, é honrado, não tem caminho paralelo, e o caminho é blasfemado. É agredido. Por quê? Porque estes homens, esses falsos mestres, irão injetar encobertamente heresias. Não tem importância. Não, a coisa é assim. Não, a modernidade. O Senhor me fez livre. Eu sou livre para pecar. O crente que acha que a morte de Jesus Cristo dá a ele liberdade para pecar, ele não conhece Jesus e não conhece nada do Evangelho. Aí continua assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Essa profecia é para os nossos dias, está acontecendo aí agora. Versículo de número 10.
Diz a palavra do Senhor assim, 2 Pedro 1:3-10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Versículo de número 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Por isso você não pode ser uma alma inconstante. Você tem que ser como Daniel, firme, determinado, decidido. Tendo o coração exercitado, eles têm na avareza, filhos de maldição, os quais deixando o caminho, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com a concupiscência da carne e dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-os liberdade. Aí, ó, vão ser livres. Não, Jesus morreu por mim, eu estou na graça, meu irmão. Eu sou livre, Jesus me perdoou, eu posso fazer. Aqui, ó, esses são aqueles que serão conduzidos, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, você escapou da corrupção do mundo? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou o último estado pior do que o primeiro. Fica pior. O crente que ele é salvo por um evangelho verdadeiro e ele quer retroceder. Você já viu um cachorro comendo que vomitou? É igualzinho. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, versículo 21 do capítulo 2 de 2 Pedro, que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu despojador de lama. E Paulo fala a Timóteo sobre os falsos mestres, e a palavra está cheia de profecias sobre o nosso tempo. Deus é suficiente e eu tenho recursos. Deus é suficiente e você tem recursos. Para não nos contaminar, para não sermos igual ao mundo. Nós temos a palavra e temos o Espírito Santo. Nós temos a repreensão. Nós temos a exortação. É isso que nós temos. E nós precisamos segurarmos firmes no mandamento, na palavra e fazer valer aquilo que está na Escritura. Não nos contaminarmos com este mundo. É isso que nós precisamos entender. O que é que você tem na sua vida que ainda pertence ao mundo? O que é que você ainda pratica na sua vida que é mundano, que é concupiscente? O Senhor Jesus está te chamando para ficar livre disso. Eu quero que assentado mesmo você feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você fale com Deus. O Espírito Santo de Deus nos convoca a uma vida de transformação. O Espírito Santo nos convoca a uma vida de mudança. Nós precisamos desta palavra. O mesmo Espírito que houve em Daniel, que age em cada um de nós, aleluia. O mesmo temor que houve em Daniel, que o Daniel sabia. Os benefícios da palavra que ele usou. A palavra tem benefícios para você, ela tem recursos para você. Arrependa-se hoje, você terá o perdão do Senhor. Quem sabe você está aqui nesta noite e Satanás tem te acusado, tem te culpado, e você sabe o quanto já custou o seu pecado para a sua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele te chama nesta noite. Ele te atrai para os rios. Ele te atrai para as veredas da palavra do Senhor. Ele te atrai para o caminho da verdade, dizendo: conserta a sua vida, conserta a sua contaminação. Não se contamine, você está numa terra contaminada, cujos moradores estão em maldição. Você tem vivido no meio de um tempo onde a igreja tem se afastado a moldes, onde falsos profetas, falsos mestres têm pregado heresias e tentado camuflá-las na vida de muitos. Peça para o Senhor te livrar disso.
Peça para o Senhor te livrar dessas heresias, dessas maldições, desses falsos mestres que pregam liberdade, que falam como se estivessem falando a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Erros todos nós temos, mas o que nós não podemos permitir, meu irmão, é permitir que o mundo nos contamine de tal maneira que haja em nós um endurecimento que houve em Israel, o qual não se arrependeu, não suplicou. Que haja em você nesta noite um quebrantamento, que você possa dizer: me perdoa, meu Senhor, me perdoa da contaminação que eu tenho trazido na minha vida, me perdoa do quanto eu tenho magoado o seu coração, me perdoa do quanto eu tenho voltado atrás nos meus votos, na minha aliança. Me perdoa, Senhor. Peça perdão ao Senhor. Eu sei que existem coisas que são muito fortes dentro de você, mas Jesus te oferece a cura. Jesus oferece o seu milagre. Peça perdão àquele que vive. Peça perdão àquele que morreu por você na cruz. E Daniel conhecia a Escritura como você tem conhecido. Daniel conhecia a Escritura, conhecia as oportunidades, os resgates. Porque Deus é absoluto. Deus é o Deus da provisão, da suficiência. E Ele é tão misericordioso que Ele dá a mim e a você recursos. Faça uso do recurso desta mensagem nesta noite. E diga: o Senhor está dizendo que me perdoa. E eu faço oração para ser perdoado. Eu me arrependo. Eu me arrependo de ter torcido o Evangelho. Eu me arrependo de ter ouvido seduções. Eu me arrependo de ter distorcido o caminho. Eu me arrependo. Diga ao Senhor: jovem, você que está aqui, que não tem vivido aos moldes da palavra do Senhor, se arrependa. Diga que você se arrepende, que você pede perdão ao Senhor e que você não vai mais viver em contaminação, e que você está de volta como filho pródigo para receber sandálias novas, anel no dedo e um banquete do Pai. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça a sua oração agora. Faça a sua oração. Oh Deus.